O que é irradiação à distância? A irradiação é a doação e a potencialização dos fluidos magnéticos à distância, que são destinados pela força da vontade de quem os emite pelo pensamento em favor do bem-estar físico e espiritual de alguém ou de si mesmo. Esses fluidos magnéticos são energias vitais que todos os seres vivos possuem em maior ou menor quantidade e que dão sustentação à nossa vida física e espiritual. Qual o benefício para quem recebe a irradiação? Os fluidos nos ajudam a equilibrar os pensamentos, a fortalecer as nossas defesas contra obsessores e, dependendo da providência divina, podem nos curar de graves enfermidades. Como irradiar? Irradiamos a todo momento os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. A pessoa que irradia deve cultivá-los em boa qualidade. Durante a atividade, focalize mentalmente o paciente para quem quer fazer a irradiação e transmitir através do sentimento aquilo que deseja. Paz, conforto, coragem, saúde, equilíbrio, paciência. Podemos focalizar o nosso pensamento a uma certa área, situação, pessoa ou grupos. O potencial movimentado é aplicado de acordo com o mérito de cada um. A pessoa que irradia deve permanecer em silêncio, concentrar-se, orar e, em seguida, pela vontade, focalizar o objeto da sua irradiação para poder transmitir aquilo que se deseja. Agora silencie e comece a irradiar. Amados irmãos, boa noite. Muita paz para todos. Que a atividade de radiação possa ser conduzida pelos nossos mentores e pela equipe de Dr. Bezerra de Menezes. Vamos ouvir a mensagem do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Guarda a paciência. Por que necessitais de paciência? Para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente ante da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconhece-te preso ao círculo de certas obrigações, o lar convertido em forja de angústia, a instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou golpes da crueldade, o parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão, a rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades contingentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te alcançastes. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça.
Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. E assim, vamos nesse momento orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência, um espírito amigo, Ávere, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória do céu. Sede paciente, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar aos que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinham de que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Vamos dar continuidade à irradiação desta noite. Após ouvirmos as mensagens, cujo tema foi a paciência. Devemos tentar colocar em prática a paciência. A paciência com nós mesmos, a paciência com os familiares, com os amigos, com os colegas de trabalho. Colocar essa paciência como meta no nosso dia a dia. Vamos elevar nosso pensamento ao alto
pedindo ao Pai Celestial que esteja conosco, a Jesus nosso Mestre, que nos acompanhe na nossa caminhada, a Dr. Bezerra de Menezes e sua falange de espíritos, amigos e abnegados, para estar conosco nesse processo. Vamos tirar de nossa mente todos os pensamentos negativos, sombrios, mágoas, ressentimentos, e entrar em sintonia com os espíritos elevados. Eleve seu pensamento, mentalize a sua saúde física, mental, espiritual. Converse com Deus, com Jesus, abra seu coração. Diga qual é a sua necessidade neste momento. Agora, vamos irradiar pensamentos positivos e salutares para aquelas pessoas que vierem em busca de ajuda, de auxílio. Envolva em suas orações todos os familiares, amigos, colegas, vizinhos, principalmente os nossos desafetos. Pedindo harmonia, paz, compreensão, equilíbrio e saúde para todos.
Vibremos também por todos que perderam os seus familiares vitimados pelo coronavírus, por outras doenças, pela violência, pelo suicídio. Vibremos por todos que partiram para o mundo espiritual. Vibremos também por todos que estão fragilizados, pelos órfãos, pelos idosos, pelos moradores de rua, os que estão em situação de risco e passando necessidade. Vibremos pelos presidiários, os desaparecidos, os desempregados, e os portadores de vícios. Vamos envolver em nossas orações todos os governantes, para que possam dirigir o nosso país com justiça, com amor, visando a ordem e o progresso.
vibrar e envolver numa luz azul o nosso planeta Terra e toda a humanidade. Vamos mentalizar nossa Terra cheia de luz, desde as altas esferas até as entranhas do planeta. Vamos vibrar também nessa mesma sintonia pelo Brasil. Vibrar pela fraternidade e paz do nosso país. Mentalizemos, meus irmãos, paz, equilíbrio e harmonia para o Brasil, para todos os estados do Brasil, principalmente que cesse a violência no Brasil. Vamos vibrar por todos os centros espíritas, em especial a Casa de Oração Bezerra de Menezes, pelos seus trabalhos, trabalhadores e frequentadores. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, ao Dr. Bezerra de Menezes, pela presença em nossas vidas.
vamos nos tornar receptivos para receber a energia do passe. Que esse passe chegue a todos os lugares de dor e de sofrimento, em nome de Jesus. Oremos. Pai de amor e bondade, peço, Pai amoroso, que olhe por cada um de nós, por nossas famílias, pelas pessoas que nós amamos, e todos os pedidos que aqui foram feitos, Pai, possam chegar até nós. Jesus, amigo de todas as horas, te pedimos, ó Pai, muita sabedoria para enfrentarmos as nossas dificuldades. Desperte, Senhor, em nosso coração o amor pelo próximo. Desperte a nossa solidariedade, que possamos nos lembrar dos desamparados, dos necessitados. Senhor, que o amor ronde nossas vidas, os nossos corações. Que a coragem combata os medos e nos permita ir à luta, para que nunca nos falte o pão material e o pão espiritual. Peço permissão aos espíritos elevados para encerrarmos a nossa atividade desta noite. Que possamos, Pai amado, crescermos moralmente e espiritualmente para chegarmos até vós. E que nossa Mãe Santíssima esteja sempre conosco e que possamos dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, hoje, agora e sempre. Que assim seja.